Olá, quinto ano, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de revisão, tá? Revisando aí tudo que a gente estudou, tá? Então acompanha comigo, por quê? Porque a gente vai aí andar, passear pelas unidades 15 e 16 do nosso livro, tá? Então eu já coloquei aqui no quadro as unidades de comprimento, tá? A gente sabe que essas unidades elas são universais, então vamos lá, aqui eu tenho metro. Antes do metro eu tenho quilômetro, hectômetro e decâmetro. Depois do metro eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. Né? Isso aí a gente já viu, a gente já sabe, tá claro. Então, a primeira coisa, depois dessas unidades que a gente viu, foi como é que a gente faz a leitura e representa isso no quadro valor. Então, se eu vou colocar aqui o quadro, então se no quadro valor, tá? Eu tenho aqui o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. E aí eu tenho aqui, né, 7 metros e 35. Então, como é que eu faço isso? No quadro valor, e como é que eu faço essa leitura? Então, se eu tenho 7 metros e 35, eu vou colocar o 7 no metro e o 35 nos demais quadrinhos. E como é que eu leio isso? 7 metros e 35 o quê? Então, falta aí alguma coisa e é isso que a gente vai ver agora. 7 metros e 35, o quê? O 5 parou aonde? Em que quadro? Em um valor, né, do lugar aí? No centímetro. Então, 7 metros e 35 centímetros, tá? Seguinte, se por acaso tivesse um aqui, aí a gente já escreveria aí diferente, a gente já escrevia diferente. 7 metros e 30 não, 7 metros 351 o quê? 1 parou aonde? No milímetro. Então, 7 metros 351 milímetros, tá? Bem fácil, bem simples, tá bom? Aí na página 40, sim, só falando que se, por exemplo, fosse quilômetro, né? 7, se o 7 fosse quilômetro, 7 e 35, né? Era 7 quilômetros e 35 o quê? O 3 ficaria no hectômetro e o 5 no decâmetro. Então, 7 quilômetros e 35 decâmetro, né? Então, onde o último número parar, é aí onde a gente coloca, né, centímetro, decímetro, milímetro, tá bom? Então é isso, eu já vou apagando aqui pra gente entrar nas conversões aí de medidas, tá? Então na página 40, né, já tem aí os exemplos, que é bem importante vocês, né, olharem, estudarem. Então a gente sabe que 1 quilômetro é igual ao quê? A 1000 metros. Então, não tem outra, né? Se eu tenho 20 quilômetros, se eu correr 20 quilômetros, para eu saber quanto é isso em metro, eu vou fazer o quê? 20 vezes 1000, que vai dar o quê? 20 mil, tá? Então, 20 mil o quê? Metros, certo? Então, as conversões são assim. A gente multiplica, né, a unidade que é maior para a menor e da menor para a maior a gente divide, tá certo? Então, qual vai ser a diferença? Na página 40, só dá de quilômetros para metro, né? Vocês observem aí os exemplos, né? Quilômetro para metro, multiplica por 1000. De metro para quilômetro, divide por 1000. Bem simples. Aí já metro e centímetro e milímetro já é algo aí diferente. Por quê? Porque a gente está falando em unidades menores. Então, 1 metro é igual ao que, gente? A 100 centímetros. Não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Centímetro vem de 100. Então, nas unidades assim menores, a gente multiplica também, mas por 100. E divide também por 100, tá? Então, na página 41 já vem aí
dando os exemplos de metro para centímetro vezes 100. Então, se eu tenho 80 metros, né, e eu quero saber quanto é isso em centímetros, eu multiplico por 100. 80 vezes 100 vai dar quanto, gente? Vai dar 8.000. Então, eu tenho 8.000 centímetros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? É isso. Aí, né, tem a questão aí de milímetro. De metro, né, para milímetro já é 1.000, né? Milímetro vem de 1.000. Então, vou colocando aqui. Então, se eu for, né, eu tenho 1 metro, eu já tenho 1 metro aqui. E se eu for converter isso aqui para milímetro, eu vou ter o quê? 1.000 mm, tá? Então, isso quer dizer que de metro para milímetro vezes 1.000. O contrário, a mesma coisa de quilômetro para metro. Divide por 1.000. Certo? De metro para milímetro. Aí, a gente viu isso. A gente viu que 1 centímetro é 10 milímetros, né? E também tem essa conversão de centímetro para milímetro. As unidades são bem menores. Vocês percebem que, né, de 1.000 a gente vem para o 100, de 100 para o 10. Por quê? Porque 1 centímetro, gente, é muito pequeno. A gente consegue ver na régua, né, que são aqueles 10 tracinhos. Então, 1 centímetro é igual ao que, gente? A 10 milímetros, que são aqueles 10 tracinhos da régua, tá? De um número para o outro, tá certo? Então, quando a gente vai fazer essa conversão de centímetro para milímetro, a gente multiplica por 10. O contrário, a gente divide por 10, tá? Não é difícil. Aí, na página 43 a gente já fez, tá? Medidas de massa, a mesma coisa. Quilograma, o que vai mudar é o quê? Os nomes, mas, vamos lá, vou mudar aqui, quilograma, aí hectograma, decagrama, aqui. O que vai mudar é o G, porque a gente tá falando em gramas. Então, a grama aqui, tá? Aí, decigrama, centigrama e miligrama. Aqui, decigrama, DG. Centigrama, CG e miligrama, MG, tá? Então, já vou apagando aqui, porque aqui a gente já explicou. E aí, a gente vem, tá? Para as medidas de massa, que também é a mesma coisa. No quadro valor do lugar, a mesma coisa que eu fiz aí com as medidas de comprimento, né? Então, se eu tenho aqui, tá? Quilograma, hectograma e decagrama e a grama, e eu peço para vocês, né, representarem isso no quadro valor do lugar. Então, 1 quilo, 831 o quê? Gramas. Então, 1 quilo, 831 gramas, tá? Lembrando que o grama vai ser sempre substantivo o quê? Masculino, tá? Então, vamos para as conversões, que também é a mesma coisa. Então, vamos lá. 1 tonelada é igual ao que, gente? A 1.000 quilogramas, né? Então, se eu tenho 8 toneladas, eu tenho 8.000 quilogramas. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, da unidade maior para a menor. Que mais? E 1 grama, né, é igual a quantos miligramas? 1 grama é igual ao que? A 1.000 miligramas. É assim? 1.000 mg é igual a 1 grama, ou 1 grama é igual a... Ai, gente, mg. Desculpa aí. Miligramas. Tá? Então, como é que a gente faz para converter isso? De toneladas para quilogramas, a gente multiplica por 1.000. Então, a gente faz essa multiplicação aí. De quilogramas para gramas, também. De toneladas para quilograma, multiplica por 1.000. O contrário, divide por 1.000.
De quilogramas para gramas e miligramas, vamos lá, na página 47. De quilogramas para gramas, a gente também multiplica por 1000, né? De gramas para miligrama, também multiplica por 1000, tá? E o contrário, a gente faz o quê? A divisão, tá certo? É isso. Aí, tem os exercícios, tem alguns que a gente não fez, que a gente vai fazer. E aí, a gente entra em ângulos, né? Então, eu já vou apagando aqui. E para entrar o quê? Em ângulos, a gente sabe que existe ângulos diferentes. Por quê? Por quê? Porque as aberturas têm as medidas diferentes. Então, este ângulo, né? Claro que todos os ângulos são encontros de quê? De duas semirretas, que são as retas, né? Que dá início a um ponto, né? E se encontram. Então, toda a quina, eu sempre falo quina, mas é todo o cantinho aqui do ângulo, o nome é vértice. Então, quando o ângulo, ele mede 90 graus, né? Ele é exato a 90 graus. Ele é o reto. Quando ele é menor do que 90 graus, ele é o agudo. E quando ele tem essa abertura aqui, ó, bem aberta, que ele é maior, ele é obtuso. Ele é maior. Aqui é menor, aqui é maior do que 90, tá? Então, a gente já viu também que uma volta completa, né? Num círculo completo né, a volta de 360 graus, a gente já estudou isso. Então, a gente entra aqui na classificação dos triângulos quanto ao comprimento de lados. Então, vai existir os triângulos com as formas aí de reto, de agudo, de obtuso, mas que a gente sabe que tem outras classificações, outros nomes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os triângulos. O equilátero. Acompanha comigo aí na página 63. A gente sabe que o equilátero é um triângulo que tem os lados o quê? Iguais. Então, equilátero, todos os lados aí desse triângulo são iguais. Aí vamos lá, página 64. O isósceles. O isósceles já é aquele triângulo que tem dois lados iguais, né? 8 e 8. Só estou demonstrando aqui um exemplo. Os dois lados iguais e um diferente. Então, é o isósceles, tá? O isósceles. E tem aquele triângulo escaleno que apresenta os três lados com as medidas diferentes. Escaleno. Os três lados, 8, 7 e 5. Então, os três lados aí diferentes. Então, quando a gente passa a conhecer isso, existem as classificações, que são as classificações lembrando dos ângulos. Vamos lá? Claro que é ângulo. Por que que é acutângulo? Porque esse acutângulo aí, ele é menor do que 90 graus. É o quê? Um ângulo menor do que 90 graus, que é um ângulo agudo, tá? Então, vamos lá. O que é um ângulo acutângulo? Tem aí, página 64, é aquele que apresenta todos os ângulos agudos menores do que 90 graus. Então, vamos lá. Aí, eu vou fazer assim, ó. Aqui é 60, aqui é 80 e aqui é 70. Então, por que que a gente diz que é acutângulo? Porque todas as medidas, essa e essa, são menores do que 90 graus. Por isso que ele é acutângulo. E o retângulo, não. O retângulo é aquele que apresenta um ângulo exato de 90 graus. Então, pode ser que os outros ângulos não sejam de 90, mas tendo um lado que é 90, tá? Esse é 50, esse é 60,
esse ângulo aqui, ele é retângulo.